E se eu dissesse que tu podes pedir mais dinheiro ao banco sem mudar de casa, sem vender absolutamente nada e sem contratar um crédito pessoal com juros altíssimos? Na verdade, se tu já tens um crédito de habitação e a tua casa neste momento vale mais do que aquilo que valia antes, que provavelmente vale, o teu banco pode voltar a emprestar-te dinheiro. E tu nem sequer sabias disto. Isto chama-se refinanciamento ou reforço de hipoteca e pode dar-te acesso a alguns milhares de euros que te podem ajudar em algumas coisas da tua vida, como reestruturar a tua dívida, ou reorganizar as dívidas, simplesmente para ganhar algum fogo, investires em algum projeto, em algum negócio, ou simplesmente colocar o dinheiro a render um pouco mais do que aquilo que tu podes estar a pagar de juros. Mas atenção, porque isto não é para toda a gente e podes cometer um erro terrível se não vires este vídeo até ao fim, porque eu vou-te explicar as vantagens e as desvantagens de pedir este reforço ou refinanciamento de crédito, ok? Portanto, já sabes, vou explicar-te aqui todo o processo, mas tens que deixar o teu gosto, subscrever o canal e vamos então aqui falar do reforço de hipoteca. Este reforço ou refinanciamento basicamente é pedir mais dinheiro ao banco emprestado, mas neste caso usando a tua casa como garantia. Se o teu imóvel valorizou muito nos últimos anos, que provavelmente já aconteceu, ou até já pagaste uma boa parte do teu crédito, o banco pode estar disposto a emprestar-te mais dinheiro porque o risco para ele agora é menor. Tu continuas a ter o mesmo crédito de habitação, mas com um valor maior. E esse valor que te vai ser dado extra a mais pode ser usado para ti para qualquer coisa. Não há nenhum impeditivo do que é que seja que não possas usar esse dinheiro. Podes usá-lo para investir, podes usá-lo para pagar dívidas, fazer obras ou ter mais liquidez. E até podes, por exemplo, imagina que queres dar entrada para uma outra casa e até tens o dinheiro que está ali disponível, ou queres comprar um terreno para construir uma casa, o que seja, podes então fazer esse refinanciamento e então ir lá comprar esse terreno ou fazer o que tu quiseres, esse investimento que tu quiseres. Tens duas formas aqui de fazer isso. Ou renegocias com o teu banco atual, onde tens o teu crédito de habitação, ou então podes transferir o teu crédito atual para outro banco e pedir lá então esse reforço. Normalmente mudar tem mais vantagens, eu falo por mim, que tive melhores condições quando mudei o meu crédito de banco do que quando mantive no banco em que tinha feito inicialmente o pedido. Vamos então agora pôr isto em prática. Imagina que tu compraste uma casa de 100 mil euros, ok? E já pagaste grande parte do crédito e estás a dever, por exemplo, 50 mil euros ao banco. Entretanto, a tua casa valorizou para 125 mil euros, ok? Então os bancos, em regra geral, financiam 80% mais ou menos do valor da avaliação da casa, ok? 80% sobre o valor da avaliação. Ou seja, com base neste valor de 125 mil euros, o banco pode emprestar-te até 100 mil. Se já deves 50 mil euros, isso significa que tens um potencial disponível de 50 mil euros a mais, podes pedir então ao teu banco. Claro que, atenção, temos que falar que estamos a receber dinheiro emprestado, portanto, esse dinheiro não é gratuito, é um novo crédito com uma prestação nova, com juros, e tu já conheces tudo isto, né? Portanto, eu já falei também aqui noutros vídeos no canal sobre isto, mas normalmente as condições são um bocadinho melhores do que o crédito pessoal. Normalmente tem taxas de juros mais elevadas do que o crédito de habitação. Imagina então outro cenário que, por exemplo, tu tens muitas dívidas e queres consolidar essas dívidas. Podes também optar, em vez de fazer um crédito pessoal, para fazer uma consolidação de dívidas, pegar neste valor que tu tens aqui disponível deste empréstimo com um juro relativamente menor e fazeres então esta consolidação de dívidas e então juntares todas as dívidas numa só, ficas apenas com uma prestação, uma taxa de juros e um prazo e ficas muito mais leve em termos financeiros e tens aqui uma boa oportunidade caso tenhas um crédito de habitação e tenhas efetivamente aqui uma margem para negociar com o banco. Mas lá está, nem toda a gente pode efetivamente pedir isto ao banco. Há aqui alguns critérios que são imprescindíveis para que o banco te possa dar dinheiro, como em todos os casos, seja um crédito novo ou seja então este reforço, e tu precisas te encaixar nestes critérios, não é? Como é lógico. Então os requisitos normalmente teres uma boa taxa de esforço, lá está, normalmente até 50% dos teus rendimentos mensais, ou em alguns casos até 35%, há muitos casos que é até 30-35%, mas podes então fazer esta renegociação tendo uma boa taxa de esforço. No meu site tens uma calculadora de taxa de esforço que tu podes utilizar, descarregar gratuitamente. O link também está aqui em baixo na descrição, são recursos gratuitos, entre outros. E depois não podes ter nem incumprimentos, nem atrasos, nem pagamentos atuais que tu tenhas do teu crédito, ok? Portanto, isso é muito importante, ser responsável, lá está. O imóvel tem que estar valorizado, não pode ter um valor abaixo daquilo que tu deves de empréstimo, e o valor atual tem que ser, lá está,
maior do que atualmente em dívida e tem que haver aqui um espaço grande de manobra, ou seja, não podes ter uma porcentagem muito baixa de já pago, não é? Uma porcentagem maior já entre o que te deves e aquilo que foi o crédito total ou valorização da casa, no caso. Então, depois precisas de ter provas de estabilidade financeira. Tens de ter rendimentos regulares, lá está, um contrato de trabalho e atividade independente consolidada, caso seja o caso aqui na tua situação. Para além disso, também tens de apresentar praticamente os mesmos documentos que tu tinhas que apresentar no crédito de habitação normal, declarações de rendimentos, os recibos de vencimento, declaração da entidade patronal ou comprovativo de atividade, mapa de responsabilidades do Banco de Portugal e, claro, uma avaliação atualizada do imóvel. Neste caso aqui, podes pedir a avaliação ao banco, normalmente é o banco que trata dessa parte, mas também é muito importante aqui, se tu queres realmente ter isto, é teres uma taxa de esforço. Se não sabes o que é uma taxa de esforço, tens que ir então ao meu site diogoesteves.pt para tu então perceberes. E depois temos aqui então algumas vantagens em relação, por exemplo, a um crédito pessoal, não é? Que era aquilo que a gente estava a falar, que é, as taxas de juros são mais baixas do que um crédito pessoal, portanto, aqui é uma vantagem muito grande. Tens acesso a liquidez com uma garantia real, estás a usar um valor para a tua casa, levantar dinheiro sem sequer teres que vender o imóvel, portanto, é um bom acesso à liquidez. E depois tens a consolidação de dívidas, podes utilizar então estes valores para consolidar as dívidas, a possibilidade de rever as condições do crédito atual, portanto podes também rever as tuas condições no processo que estás aqui a ter com o banco, ou então optar, lá está, por ir para outro banco. Mas é claro que nem tudo são vantagens, não é? Nós também tínhamos de ter aqui desvantagens, estamos a falar de crédito, não é? Temos que falar aqui de uma coisa muito importante, que é o aumento da dívida total que tu tens. Logicamente, tu estás a pedir mais dinheiro emprestado, logo vais aumentar a tua dívida. Por isso é que é muito bom tu teres em consideração todos os aspectos que são importantes ou não para tu pedires este reforço. Tens de pensar bem, tens de fazer as tuas contas, tens de ver se efetivamente faz sentido ou não pedir este reforço. Depois a outra desvantagem é mais tempo para pagar, igual a mais juros ao longo do tempo. Ou seja, vais pagar mais juros porque está a aumentar o tempo de pagamento daquele empréstimo. Depois a tua casa continua como garantia, ou seja, a tua casa continua na realidade a não ser tua e isto está sempre em risco de perderes o imóvel caso continue a existir incumprimentos ou coisa do género. Depois tens claramente custos associados a isto. Achas que ia ser só chegar, toma lá o dinheiro e está? Não, logicamente vais ter custos como, por exemplo, a avaliação do imóvel, comissões bancárias, escritura, impostos, seguros. Sim, porque tens de fazer uma escritura novamente e tudo isto a somar valores consideráveis, ok? Portanto, também se queres saber um pouco mais sobre estes processos, no meu site também está lá o manual para comprar casa, vai estar aqui o QR Code e também na descrição vai estar o link para comprares este e-book do manual para comprar casa. Tens lá toda esta informação e vai também ajudar num processo de comprar casa, caso tenhas esse processo também em vista. Portanto, para usares este reforço tens de ter critério, tens de ter um plano traçado e tens que perceber o que é que estás a fazer. Aqui tens um overview daquilo que efetivamente é este reforço do crédito, mas também é preciso que vais mais a fundo, procures opções, valida com o teu banco, valida com outros bancos esta opção e tem em atenção todas as taxas, todas as taxinhas, todos os valores, todos os impostos que vão estar associados então ao levantamento deste dinheiro. Portanto, vou deixar aqui outro vídeo para tu também veres. Se quiseres o manual para comprar a casa, o link também está aqui na descrição, ok? Portanto, vemos no próximo vídeo.